A súplica autêntica frequentemente revela a parte mais íntima de alguém, e ao nos aprofundarmos em João 17, somos brindados com uma oportunidade única de vislumbrar a natureza e o cerne de Jesus. Diversos temas explorados ao longo do Evangelho, como glória, glorificação, emoção, fé, mundo e amor, são abordados nesta oração. Jesus pede para ser glorificado, proclamando: Pai, chegou a hora, manifesta a glória do teu Filho, para que o Filho, por sua vez, manifeste a tua glória. É curioso observar que antes deste momento, a hora da glorificação de Jesus ainda não havia chegado. Contudo, sua oração não é egoísta. O pedido por si mesmo está profundamente enraizado na preocupação pela glória do Pai. A recíproca é verdadeira. O Filho só pode glorificar o Pai se este responder à oração do Filho. É um relacionamento de mútua glorificação. Glorifica o teu Filho. Notavelmente, Jesus não esperou até a consumação de sua obra na cruz para glorificar a Deus Pai. Cada momento de sua vida terrena foi um ato contínuo de glorificação a Deus. Desde sua circuncisão e apresentação no templo até os anos pacíficos de obediência em Nazaré, Jesus glorificou o Pai por meio de fé, obediência e ministério terreno. Reflete sobre isso. Cada sermão proferido, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento dado aos discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada resposta a uma pergunta, cada toque amoroso, tudo o que ele fez glorificou a Deus Pai. Quando afirma, consumei a obra, expressa confiança e segurança divinas, enxergando a obra na cruz como já realizada. Agora, quando Jesus pede ao Pai que o glorifique, não é uma busca por independência. Pelo contrário, é uma expressão de dependência total e contínua em relação a Deus Pai. Isso difere significativamente daqueles que buscam elogios e atenção para si próprios. Seu apelo à glorificação surge de uma posição de dependência. Jesus declara: glorifica-me contigo mesmo, destacando a diferença crucial entre dependência e independência. Conforme continuamos lendo, deparamo-nos com as palavras: com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso nos conduz a uma conexão atemporal, sublinhando a natureza eterna do relacionamento de Jesus com o Pai. Jesus estava plenamente consciente de sua pré-existência e de sua natureza. Ele sabia que na eternidade passada houve um tempo em que Deus, o Filho e Deus, o Pai, compartilharam a glória. Essa compreensão profunda seria impossível de ser expressa honesta e sensatamente se não fosse o próprio Yahvé, igual ao Deus Pai. Encontramos respaldo para isso em Isaías 42:8, onde Yahvé proclama que não compartilha sua glória com ninguém. Se tanto Deus, o Pai, quanto Deus, o Filho, compartilham sua glória, então ambos devem ser Yahvé. Um comentarista bíblico destacou: ele tinha um pedido primordial, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua missão. Essa súplica para retornar à sua glória original implica inequivocamente sua pré-existência e igualdade com o Pai, confirmando sua declaração de que ele e o Pai são um, conforme afirmado em João 10:30. Ao longo do Evangelho de João, a ênfase constante recai na majestade de Jesus. Mesmo nesta prece, Jesus faz referências diversas à sua própria grandeza. Os eventos que culminaram na crucificação, desde a traição, destacam o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Agora, o Filho do Homem está glorificado. Refere-se à razão fundamental pela qual Jesus veio, sacrificar-se e, posteriormente, ressurgir dos mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorifica o Pai
e o Pai glorifica o Filho. Eles promovem a glória um do outro. Esta ideia de promover a glória de Deus está em sintonia com o que os cristãos são convocados a realizar. Cada pensamento, palavra e ação nossa tem como alvo a glória de Deus. Não é apenas Jesus orando por si mesmo, ele também intercede por nós. Em João 17:24, Jesus expressa: Pai, desejo que onde estou, aqueles que me deste estejam comigo, para contemplarem a glória que me conferiste, pois me amaste antes da fundação do mundo. À medida que trilhamos nosso caminho espiritual, tudo o que nos tornamos é fruto do Salvador que se entregou por nós. Ele orou para que estivéssemos unidos a Ele, proporcionando um belo modelo para nossa vida de oração. O clímax dessa glória é vividamente retratado no livro do Apocalipse, onde testemunhamos Jesus em toda a sua majestade mais uma vez. Ao registrar isso no Apocalipse, João captura a essência inspiradora da grandeza de Jesus. A visão de João no Apocalipse revela um Jesus poderoso, distinto de qualquer ser humano comum. Em Apocalipse 1:12-13, ele descreve de forma vívida: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés, e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Esse momento foi extraordinário. João havia visto o Filho do Homem, o ilustre Jesus Cristo. A voz forte que ouvira era tão única e inconfundível quanto o som de uma trombeta emanando do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, aquele que está no princípio e no fim de tudo. Em Apocalipse 1:18, Jesus se identifica por esses nomes, proclamando sem reserva ser Deus, o Senhor, Yahweh, o Deus de Israel. Tente visualizar o que passou pela mente de João ao se virar. A voz alta talvez não correspondesse perfeitamente à forma como ele lembrava a voz de Jesus. Mas ele reconheceu que era Jesus pela própria descrição da voz como Alfa e Ômega. Apesar de João ter compartilhado um tempo significativo com Jesus durante seu ministério terreno, esta foi a primeira vez que teve o privilégio de encontrá-lo face a face. À medida que João descreve a túnica e o cinto dourado, evoca imagens do sumo sacerdote da Bíblia. Este simbolismo sugere que Jesus não é apenas um rei, mas também um sumo sacerdote para seu povo. A menção de cintos no Apocalipse é rara, ocorrendo novamente em Apocalipse 15:6, onde simboliza anjos no templo celestial, reforçando a imagem sacerdotal. Dessa forma, nesta revelação inspiradora, Jesus surge não apenas como um rei, mas como um sacerdote, uma figura poderosa e divina que incorpora atributos régios e sacerdotais. Essa visão ilustra a natureza multifacetada de Jesus, consolidando seu papel como governante soberano e mediador compassivo para seu povo. João prossegue em sua visão no Apocalipse, descrevendo Jesus com uma combinação de imagens familiares ao povo judeu da época macabeia. Em Apocalipse 1:14-15, ele escreve: Sua cabeça e cabelos eram alvos como lã branca, brilhantes como a neve, e seus olhos como chamas de fogo. Seus pés pareciam bronze polido e incandescente, e sua voz era como o som de muitas águas. A descrição dos olhos de Jesus evoca uma narrativa presente no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 6, que descreve um anjo. Seu corpo era como berilo, com brilho dourado. Seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e pés tinham o brilho do bronze polido, e sua voz era como o ruído de uma multidão ou o rugido do mar. De maneira semelhante, a descrição dos membros de Jesus lembra um anjo no livro de Ezequiel, em Ezequiel 1:7.
Suas pernas eram retas e as solas dos pés pareciam cascos de bezerro, brilhantes como bronze polido. É importante observar que essas características angélicas na visão de João sobre Jesus não o rebaixam ao nível dos anjos. Pelo contrário, provavelmente servem para ressaltar a grandiosidade extraordinária de Jesus. Ele não é retratado como menos glorioso que um anjo. Pelo contrário, a descrição dos olhos como fogo, um tema comum na literatura grega, sugere paixão intensa e pode representar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos. A alusão ao metal brilhante também pode simbolizar a glória de Deus, como visto em Ezequiel 1:27. Entretanto, enquanto João descreve a glória de Jesus de maneira análoga à de um anjo, há uma distinção clara. Ela é, sem dúvida, superior à de um anjo. O rosto de Jesus também resplandece como o sol, uma imagem comum em textos gregos para divindades, anjos e até mesmo Deus em textos judaicos. Essa descrição multifacetada apresenta Jesus como uma figura divina e majestosa, transcendendo a glória atribuída aos anjos e alinhando-o com o esplendor divino de Deus. A visão de João no Apocalipse se intensifica no versículo 16, enquanto ele prossegue. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol, com toda a sua força ao meio-dia. Essas imagens vívidas enfatizam a autoridade e o resplendor de Jesus. Contudo, o impacto da visão torna-se ainda mais profundo em Apocalipse 1:17. João, dominado pelo assombro, cai aos pés de Jesus como se estivesse morto. Neste momento, Jesus coloca a mão direita sobre João e diz: "Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a divindade absoluta, o Filho de Deus." Apesar de ser um apóstolo que conheceu Jesus durante sua vida terrena, João é profundamente impressionado pela majestade celestial que se revela. Neste momento de encontro divino, João percebe a grandeza do poder e da majestade que Jesus voluntariamente abriu mão enquanto esteve na terra, conforme mencionado em Filipenses 2:7. Jesus, que se esvaziou sem renunciar ou diminuir sua divindade, temporariamente renunciou à expressão exterior da igualdade e dignidade divinas. Ao assumir a forma de servo e tornar-se plenamente humano, mas sem pecado, ele exemplificou o milagre de proteger sua glória e autoridade enquanto caminhava na terra. Apocalipse 1:18 solidifica ainda mais a posição única de Jesus. E o eterno vivente, que vive dentro e além de todo o tempo e espaço, eu morri. Mas veja, estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves do controle absoluto e da vitória sobre morte e do Hades, o reino dos mortos. Jesus, aquele que viveu e estava morto, permanece vivo para todo o sempre. Sua vitória sobre o pecado e a morte é eterna, e ele detém as chaves do controle absoluto, garantindo a vitória sobre a morte e o reino dos mortos. Essa realidade da ressurreição destaca Jesus como o único com as chaves, evidenciando sua autoridade e triunfo incomparáveis. A narrativa vibrante descreve Jesus não apenas como uma figura de glória radiante e majestade divina, mas também como o vitorioso sobre a própria morte. A autoridade sobre o Hades e a morte pertence exclusivamente a Jesus, desmistificando a ideia de que o diabo possui tal poder. Somente Jesus possui as chaves, ressaltando sua autoridade sem par na determinação da vida e da morte. Revelação, originalmente conhecida no grego antigo como Apocalipsis, significa revelação e desvelamento. O livro do Apocalipse é precisamente isso, uma revelação de Jesus Cristo pertencente a ele.
Jesus não é apenas um personagem em uma narrativa. Ele é a realidade viva, presente e radiante. Como Spurgeon observa, muitos veem Cristo como uma figura histórica do passado, mas o Apocalipse o revela como uma presença vibrante e constante. O propósito desta revelação fica claro na frase: a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Deus escolheu revelar essa informação sobre Jesus não para mantê-la oculta, mas para compartilhá-la com seus servos. O livro do Apocalipse não é um enigma, algo escondido, é uma revelação. É um livro de profecia preditiva, fazendo previsões sobre o futuro em relação ao período em que foi escrito. Embora alguns possam considerar a profecia frívola, o texto destaca sua importância. Se Deus achou relevante discutir, então deveríamos estar igualmente interessados em ouvir. Apesar das objeções ao exame dos eventos futuros antes que se desdobrem, o texto insta a uma consideração séria das visões proféticas. Como se destaca de maneira precisa, se Deus considerou apropriado revelar o futuro, não é algo que deva ser descartado levianamente, mas sim examinado com diligência e reverência. A vida é uma jornada cheia de surpresas boas lá na frente. Siga em frente, acredite em você e mantenha a esperança. Você vai encontrar a luz além da tempestade. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Vamos juntos espalhar essa mensagem inspiradora. Até a próxima.